Vocês estão visualizando aí a tela inicial hoje do portal Cigan, né? O portal Cigan, a gente vem trabalhando bastante em cima disso, porque a gente quer trazer um pouco dessa mobilidade, dessa parte de trazer o Cigan para dentro do ERP. Ele vai apoiar tanto o back-office clássico, compras, vendas, faturamento, produção, né? Pedidos, relacionamento com o cliente, fornecedor, autorizações, né? Externamente a nossa empresa. Então, aqui dentro do nosso mosaico, esse é o nosso ambiente, tudo ele é parametrizado para vocês, com o layout de vocês, né? E aqui dentro a gente começa a trazer já esses pontos de conexão com o RP. Né? Essas conexões, elas são totalmente validadas por senha e usuário, né? Então a gente tem vários serviços conforme a classificação tipo de empresa, uma empresa da área industrial, ela tem uma indústria, tem serviços, ela tem um comércio, tem serviços, ela é só serviços, ela é indústria e comércio. Conforme a sua classificação, a gente vai modelar o software para deixar isso mais atrativo para vocês. Né? Então, nem tudo a gente traz de 100%. Nós destacamos aqui dentro de uma interação do nosso CRM, que já está a web, né? Uma parte bem tranquila para vocês, que a gente tem. A gente tem uma parte de aprovações, que vai funcionar como alçadas e responsabilidades dos gestores em relação a pagamentos, liberações de ordem de compra, liberações de verba, né? A gente faz isso. E liberações de pedidos. Portal para que nossos parceiros, canais, representantes, né? As pessoas que se relacionam com a nossa empresa, e de uma maneira precisam estar colocando pedidos, gerenciando esses pedidos. Um portal para o nosso cliente, né? Cliente de vocês, onde ele pode hoje colocar itens dentro, fazer uma compra, manipular isso, e até mesmo um portal financeiro para ele poder estratificar também as questões de boletos, notas, né? Que são as grandes dificuldades hoje. Estou falando por cima porque não é o foco da nossa reunião, só para dar uma introdução para vocês. Tá? Depois a gente até pode trabalhar um pouco mais aqui nessas áreas. Temos um portal da indústria, onde o apontamento da produção, o acompanhamento de produção, o gerenciamento dos fatos da produção ali dentro, que vão se repercutir depois para a gente. Uma área de RH, nosso colaborador, um gerenciamento do nosso colaborador. Uma área financeira, que vai trazer informações financeiras já preparadas, dashboards já preparados. Alguns desses dashboards já estão aqui. Esse dashboard, por exemplo, é o de uma análise de margem. A gente vai trabalhar com esse conceito de análise de margem hoje, porque como eu consigo já ter dashboards, a questão de avaliar qual ganho e margem eu tenho sobre o meu produto, ou sobre um grupo de produtos, ou sobre uma região, ou sobre um cliente. Como é que eu faço essas estratégias e como é que eu chego a essas estratégias? Isso já totalmente preparado para os nossos BIs, vocês vão ver no decorrer da apresentação, e com acesso já direto no nosso próprio portal através dos links aqui ao lado. Tanto faturamento, quanto financeiro, gestão de resultados, né? Esses links, eles são colocados. Então, a Ana, que é a nossa usuária aqui, que está representada pela Cigan, ela tem esses aqui. O Marcos pode ter os seus, o Paulo pode ter o dele, o Roberto pode ter, a Ângela pode ter. Quer dizer, é personalizado, porque isso dá um acesso também a cada um e um poder de fogo. Tá? Então, o nosso portal traz essas informações, isso no nosso dia a dia, né? Além de uma comunicação interna da parte de alertas, né? O que acontece no RP ou vice-versa, que acontece no portal, são alertas e comunicados. Tá? Também já unimos aqui dentro a questão da UCC. Tá? Toda e qualquer área da Cigan tem algum vídeo respondendo alguma pergunta, alguma situação para isso, tá? Referente às informações. Você pode, eu tenho dúvidas sobre o portal, eu tenho dúvidas sobre uma determinada matéria dentro do Cigan, o apoio já vai estar direto com nossos vídeos. Também disponibilizamos uma biblioteca online para vocês. Tá? Essa biblioteca, ela trata todas as informações decorrentes da Cigan, e ela já está conectada à inteligência artificial do chat GPT. Então a gente já fez uma conexão, está utilizando isso para perguntas, respostas, em cima dessa biblioteca que a Cigan tem de informação. Tá? Ajudando o nosso cliente a orientar ele melhor em alguma parametrização, uma dica de treinamento. Né? Então a gente evoluiu muito com essa linha de trabalho aí, com as inteligências artificiais aí que estão em moda. Né? E vieram para ficar, e são ferramentas sensacionais. Nós fomos a primeira empresa a conectar o Cigan
a inteligência artificial. Então, isso já se encontra presente. Bom, vou aproveitar também, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, amanhã haverá uma apresentação, nosso CEO, às 9 horas, no YouTube. Ok? Depois a gente deixa o link para vocês aqui. Vocês podem até assistir sobre como os negócios vão mudar em relação à inteligência artificial. Bom, partindo desse ponto aqui, nós vamos ter o nosso ERP, uma plataforma completa, onde a gente vai fazer todas as nossas configurações, onde a gente vai ter todo o trabalho do CIGAM, onde vai acontecer conforme cada característica de empresa e o negócio que ela se aplica, né? Então, tipo de negócio que ela gerencia, pode ser uma indústria, mas uma indústria de produtos seriados, eu posso ser uma indústria de produtos especiais, eu posso ser um comércio de vestuário, eu posso ser um comércio de tintas. Tá? Aí existe a parte da implementação, que é a preparação para isso. Essas regras de negócio, elas seguem o mesmo trâmite normalmente. Nós temos aqui essa estrutura, né? Ela é aberta por módulos. Então, nós temos aqui dentro a área de finanças, a área comercial e a área de suprimentos, apoiada por uma área de manufatura, de serviços fiscal e contábil, qualidade, RH contábil e a nossa controladoria. Né? Bom, como isso afeta a nossa controladoria e como eu posso tirar o melhor proveito dos movimentos de negócio hoje, por exemplo? Uma das dificuldades das indústrias é compor preço. Tanto da indústria quanto do comércio. O comércio tem uma facilidade um pouco maior, porque você comércio com um conceito diferente, que é o conceito do markup, né? Mas pode trabalhar no conceito também de margem de contribuição, também é um conceito que a gente vai aplicar hoje, ou líquido, ou bruto, margem líquida ou bruta. São os conceitos que já empregam dentro da nossa controladoria. A nossa controladoria, o back-office, ela está ligada intimamente a duas áreas muito importantes. Tá? A área de negócios, onde a gente vai ter toda a parte de estratégia de preço focado como o meu preço, minha tabela de preço, meu relacionamento com o meu produto vai ter. Então, eu vou ter uma entrada. Como é a área de suprimentos. Por que como é a área de suprimentos? Porque da área de suprimentos eu tenho a integração da nota fiscal, os movimentos de entrada. E aí eu posso, em cima do movimento de entrada, eu vou ter aqui dentro, por exemplo, um produto. Vamos pegar essa linha aqui, uma chapa de aço. E essa chapa de aço teve movimentos que foram variando conforme o período, que podem ser atualizados pelo CMV do próprio CIGAM, né? Então o custo médio, ou pode ser atualizado pelo maior preço de aquisição que eu tive. Isso é uma estratégia. Então, em cima disso, eu já consigo compor e consigo já avaliar esses valores com relação aos créditos que eu tenho e as despesas sobre o meu preço, que vai incidir sobre o meu movimento do meu produto. Bom, se eu estou tratando de uma indústria, essa chapa de aço ela é base de um produto final. Ou ela é um tubo, ou ela é um polietileno. Várias matérias-primas que compõem uma estrutura. Aqui nós vamos ver e vamos analisar como esses itens se comportam. Já se eu sou uma empresa que tem uma distribuição, um comércio, eu posso avaliar através do meu preço de aquisição daquele item e qual é o meu possível preço dentro do mercado com o meu concorrente. Então, olhando esse item como um preço de venda, não como um preço de estrutura, o mesmo produto aqui dentro, vocês vão ver que ele já está dentro do nosso cadastro de material, depois eu vou mostrar para vocês lá dentro, tá? Cadastrado. Ele vai fazer um cálculo. Esse cálculo é o que? Eu pego uma base de conhecimento que eu tenho, que a gente chama CDD, custo direto de distribuição, no qual esse custo direto de distribuição eu posso fazer várias simulações. Tá? Eu posso dizer que eu estou vendendo dentro do meu estado, fora do meu estado, para uma empresa de grande porte, para uma rede de supermercados. Posso estar dizendo que eu estou trabalhando segmentado por uma empresa onde eu sou o terceiro dentro do processo fabril. Então, eu presto serviço para aquela empresa, eu produzo um item para aquela empresa, eu sou uma indústria, mas eu estou dentro do processo. Não é? Então, eu posso criar uma tabela de custo. Qual é o custo de distribuição? É o custo da venda. Tá? E agregado dos nossos impostos. Só que aqui eu trago dois fatores aqui importantes para a gente avaliar, que é uma área administrativa, que é nosso indireto, né? A gente vê lá em produção que a gente tem os custos diretos de produção, mão de obra direta, GGF, e nós temos os custos
indiretos. Aqui a gente vai trazer esse como custo indireto. Em cima disso, nós temos as taxas de aplicação e correção. Mercado, porque eu tenho que trabalhar numa engenharia financeira. Em cima disso também eu posso colocar uns prazos, meu prazo médio, até onde eu consigo trabalhar, uma expectativa de retorno disso. Qual é o meu ganho, qual é a minha margem que eu quero sobre isso. Então eu posso trabalhar com esses elementos, com uma database, estou trabalhando com a database de fevereiro deste ano, posso trabalhar com a database deste mês, isso é conforme a estratégia que a gente está trabalhando dentro, porque há correções, se o mercado está muito inflacionário, a gente trabalha com correções mais agressivas quanto a isso, né? Então, moeda também, vamos só aguardar aqui ele trazer a informação, ele traz essa, opa, perdão, eu cliquei 2 vezes. Então ele traz para nós esse formato aqui, tá? Esse formato não é obrigatório, existe 2 tipos de formato, eu estou abrindo um formato um pouco mais completo, né? Então mais simplificado, onde nós trazemos para dentro todos os custos e como eles são classificados dentro da SIGAM, materiais, custos dependentes diretos, ciclos de produção. Tá? Dentro nós vamos ter as nossas incidências, o nosso CDD que a gente trabalhou quanto a isso. Eu posso... Marcão, desculpa te interromper, nós recebemos um questionamento se a gente pode selecionar mais de 2 materiais. Se for uma composição, sim, aí na engenharia podemos sim. Já mostro na sequência isso, ok? Aqui dentro é um exemplo somente de como compor o custo individual. Uma reposição, um preço para mercado, né? Então, essa chapa, o meu preço para entrada no mercado hoje tem que ser trabalhado a R$200, com uma venda média de 28 dias. Esse é o cenário que se propõe naquele mercado, naquela situação, aquele item se encontrar, com algumas variáveis. Ele pode ter uma variável líquida, trabalha pelo custo, pela margem, né? Então, o custo marginal, quanto ele incide de receita para cobrir até o meu custo. E eu tenho aqui dentro que eu tenho o custo líquido e o bruto, que a grande diferença entre os dois é a depreciação. Né? Neste caso, trabalhamos só com marginal aqui dentro. Em cima disso, posso aplicar uma política de descontos. Aqui ao lado eu posso ter um recálculo. Este material, como é um material somente de compra e venda, ele já traz aqui, ele já é da última regra que eu tenho de entrada para essa precificação. E ele trata aqui dentro. Tá? Posso também trazer para isso uma simulação de coeficientes. Bom, aqui dentro eu já tinha do CDD, mas eu podia adicionar ou subtrair em relação a isso. Porque hoje o custo financeiro incide direto sobre o movimento que a gente tem do nosso item. Né? Eu posso trabalhar com taxas de captação, tá? Taxas de aplicação. A captação, compra esse produto, hoje o mercado para 30 dias está me dando uma ordem de 1,5, 2,5, 3. Eu consigo transferir isso dentro do meu preço a que custo? Tá? E eu tenho um custo financeiro hoje, que é um hot money, que eu posso chamar aqui dentro, qual é o valor dele, e eu tenho aqui dentro a minha incidência administrativa. Posso trabalhar. Com isso, mais um agrupamento que vai trazer da tabela de CDD, eu já tenho uma posição de preços conforme a variação que vão me mudar o cenário aqui em cima a partir de um recálculo. Essa mudança diz que eu vender a 28 dias ao preço de 200, que é o preço de entrada, eu posso trabalhar com a política. Mas se eu tiver uma promoção e aplicar desconto, eu continuo bem, ainda tenho 24, que é até, dentro da minha margem eu trabalho até 20%. Posso tirar um cenário aqui dentro, esse cenário aqui dentro vai se moldar um demonstrativo de resultados simples, bem objetivo, no qual para uma unidade que eu estou vendendo ao valor de este valor de 190, porque eu estou considerando o custo, ele está dando o valor líquido aqui, tá? O preço está aqui dado, mas aqui é o valor que eu estou, o preço final. Qual é o meu custo de venda? Qual o valor do meu produto? Qual é o meu custo financeiro? Demais operações que eu quisesse registrar e qual é a minha receita em relação a isso? Bem objetivo. Isso vai fazer que eu consiga olhar para minhas tabelas de preço e consiga acompanhar um preço de mercado e depois a evolução do meu custo do meu produto a partir dessas técnicas, como ele vai se moldar para diversos mercados, diversas situações. Quando a gente, agora respondendo a pergunta que foi feita, e quando a gente olha para uma composição de preço com mais itens, nós olhamos para a engenharia de custo. Na engenharia de custo, eu já herdo todos os itens que são, conforme eu detalhei lá dentro, né? Eu detalhei
Eu já sei qual é o meu custo da minha matéria-prima, meu custo de mão de obra, meu custo de depreciação de equipamento, né? Então aqui dentro a gente vai ter aqui esse item, é um item de estoque, né? Um item que eu trabalho com ele. Eu tenho uma série de itens aqui dentro, no qual eu poderia já ir dando informação lá da engenharia, que ela compôs aquele valor, então ela pode aqui compor além do valor mais matéria-prima. Tá? Então eu poderia estar colocando aqui dentro, eu tenho um processo de usinagem, eu tenho recurso, eu tenho aqui dentro mais uma barra de aço. Se eu tiver que adicionar mais um componente nisso, tá? Além da barra, por exemplo, eu poderia já adicionar linearmente aqui dentro. Iria mudar na minha engenharia? Com certeza sim. Poderia dizer que além disso, eu vou adicionar mais outro item, tá? Dentro do meu pesquisa de produtos aqui dentro. Não tem nada de aço. Poderia adicionar mais uma chapa, na qual eu vou consumir X quantidades dessa chapa com uma perda média de 5%. Então aqui são dois itens, são duas matérias-primas sobre o mesmo item. Tá? Eu vou retirar daqui porque eu vou fazer essa simulação não aqui, dentro do cálculo. Eu vou retirar, só mostrei para vocês que essa interatividade entre aonde que eu vou fazer o meu cálculo do meu preço em relação, ele já é dessas informações da ficha técnica lá dentro do próprio cliente. Ok? Mudando aqui, deixa eu só retirar essa informação para não poluir lá dentro. Então, ok? Então, isso vem herdado. Tá? Então, até mesmo se vocês têm a empresa de vocês, ela presta serviço para outras empresas, na qual ela desenvolve produtos e ela precisa pegar a mesma estrutura de um produto, mas refazer alguns processos. Eu tenho um processo aqui de usinagem, depois eu tenho banho, depois eu tenho uma área de montagem. Não, eu só vou fazer a usinagem, banho, montagem, eu não vou. Então, eu tenho custos diferentes, como mão de obras, que é o que mais incide sobre a produção. A gente vai ver ali dentro como vai acontecer essas simulações. Eu posso incidir também. Ao fazer isso, nós voltamos para o cálculo. No cálculo, a gente chega aqui na tabela CDD. E na tabela CDD, eu tenho, novamente, quero dentro e fora do meu estado. Então, vou trabalhar dentro do meu estado, nesse exemplo. Poderia trabalhar aqui em cima de uma tabela de preço. Então, imagina os senhores assim, ó, e senhoras, se nós estivermos fazendo uma produção de um determinado item para uma rede ou para uma indústria de grande porte, na qual ele tem uma pressão sobre o preço muito grande, eu poderia criar já a partir de uma tabela de preço distinta para aquele fornecedor. Aquele meu cliente, desculpa, aquele meu cliente. Né? Por exemplo, uma rede de supermercados, eu faço uma produção de pão. Mas só que o pão ele é quase um commodity dentro do mercado. O que tem? Tem uma variação muito grande. Eu tenho, qual é o volume que eu vou extrair, qual é a forma de pagamento, como é que isso vai se estruturar dentro. Então, em cima de uma tabela de preço, eu poderia fazer essa simulação ou uma estratégia, tanto uma quanto a outra. Aqui nós vamos ver que eu estou numa indústria metal-mecânica, mudei um pouco ao foco, e essa indústria metal-mecânica ela ganhou essa conexão aqui de 1/4 por 20 milímetros, um aço doce. Que é o item que a gente vai ver aqui dentro. Então aqui ela tem uma estrutura. Quando ela tem essa estrutura, ela herda essa estrutura direto dos cadastros que a gente tem dentro do CIGAN e dos movimentos que vão receber. Mas quando eu olho a barra de aço, eu vou ver o levantamento aqui de insumos, o custo dela aqui dentro já vai ter, e a decomposição deste botão aqui é o preço, o último preço de entrada que eu paguei no mercado, aquilo do aço, em nota que entrou, de uma siderúrgica com uma tributação. Então já tem. Então, quando eu faço o agregado, que é pegar aquela barra e for fazer uma ação sobre ela, uma transformação, uma usinagem, essa usinagem vai ter um custo hora homem, eu vou ter. Então, ali dentro eu vou incidir. Quanto é que custa minha hora homem hoje de um operador? Qual é o valor que eu pago?
já incidindo todos os custos tributários sobre isso. Isso vai ser muito legal, porque a gente vai olhar isso no primeiro momento aqui, para ver preço, depois para valorizar e ver o real disso. Então eu consigo extrair realmente qual é o valor real da produção. Porque aqui a gente não está incidindo nada, aqui nós estamos fazendo o custo standard da produção. Eu vou pegar um produto depois mais robusto, com mais itens, mais estrutura, para que a gente possa olhar também. Tá? Então eu tenho o meu processo, tem um processo de CQ porque passa por um processo de qualidade, tem outro processo que é a expedição. Eu não tenho aqui dentro porque eu coloquei aqui dentro do ato de usinar, já o meu recurso. Mas poderia ter um recurso ali dentro que é o meu torno, a minha injetora, que for naquele momento. Tá? Níveis também, já respeita os níveis de produção também que ele tem aqui dentro, né? Ele já nos traz, desculpa que eu apertei e reapertei. Se eu quisesse abrir níveis, poderia. Tá? E aqui eu já tenho qual é que é meu preço em relação a 7 dias para uma produção. Imagina, senhores, que eu estou na frente de uma negociação e eu posso acessar essa tabela, uma tabela que todos devem ter, acredito que a maioria das empresas tem, porque precificar é obrigatório dentro do processo comercial. Tá? Mas eu consigo já, através do meu pedido, criar critérios de validação. Se o custo está baixo, eu deixo para o meu agente comercial, tá? Ele fazer a negociação. Então ele poderia chegar aqui dentro e dizer, pô, não, o cliente vai querer pagar por isso 2 e 1 e vai trabalhar com 10 mil unidades. Sendo que eu tenho que colocar o frete, não vai ter despesas de INSS, então aqui eu já consigo simular certas coisas, não tenho reserva de mercado, despesas não vai incidir, não tenho. Poderia acrescentar, imagina se você está trabalhando com o mercado, né? O que a gente tem aqui dentro? Eu tenho prateleira, eu tenho enxoval, eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer uma amortização desse custo inicial de venda. Então eu poderia já lançar aqui dentro para aquela unidade, em cima das 100 unidades, qual é o retorno que tem. Vou recalcular isso. O resultado é 21.100, tá? Que eu tenho aqui a receita e o resultado está me dando 35%. Mas o meu fornecedor pede 90 dias para pagamento. Estoque. Então, dentro do valor disso, já minha margem cai, mas ela não é absoluta, eu posso negociar com ele. Então, se eu queria tirar aquele demonstrativo que eu tinha anteriormente aqui dentro, eu já consigo observar aonde está incidindo o maior peso de custo. Tá? Olhamos aqui dentro que o maior peso de custo está nos custos de venda, mais tributos e na mão de obra. O material é o que incide menos. Ok? Também poderia ter custo de terceiro, se eu tenho esse meu produto, eu faço a usinagem, alguém faz o banho, ou eu faço a parte da injeção e o outro faz a montagem. Eu tenho um processo no meio que é um processo logístico, que eu utilizo aquele processo, eu quero custear ele dentro do meu processo fabril. Eu tenho um aumento para que se eu for trabalhar com a fábrica, se eu tenho um tempo de setup de máquina alto, se incide sobre o custo, porque cada vez que eu vou programar minhas máquinas, depois lá na produção, eu vou ter que considerar esse custo de setup de máquina. E qual é o resultado que eu estou trazendo? Se a gente olhar aqui imprimindo rapidamente, imprimindo rapidamente aqui para vocês, aqui, vou trazer aqui um PDF, uma imagem bem simples, tá? Demonstrativo simples, que pode ser parametrizado de acordo com como vocês querem enxergar. Temos também relatórios mais sofisticados, na quais a gente pode fazer as questões aqui de impressão através de ver todas as questões de custos, os custos de distribuição quanto incide. Eu não quero nem atividade, nem demonstrativo de custeio, nem grade de preço. Eu quero ver o analítico da produção. E eu posso gravar isso de um modelo que eu tenho, vários tipos de modelo. Vou montar para nós ali. Um modelo. Poderia estar usando o Word, poderia estar usando Excel, poderia estar usando várias ferramentas aí dentro que nos proporcionam usar e ver esse tipo de informação. Só para ampliar um pouco aqui a nossa visão, eu vou, como comentei para vocês, eu vou buscar um item mais elaborado. Tá? Vou pegar um item da alimentação. Eu vou pegar esse quadro, mas vou pegar um item de alimentação, só para
mostrar para vocês aqui dentro. Depois, até se vocês quiserem, eu até posso mostrar. Eu tenho aqui esse pão de queijo, ou pão francês congelado, né? E aqui ele já tem o processo desse pão. Então, tem uma pesagem, eu tenho uma balança de precisão, aqui já tem recursos, né? Já tem outras situações, tenho toda a ficha, como é que deve ser produzido e as etapas. Ok? Isso aqui eu estou trabalhando com 50 quilos, né? Pão congelado, né? Tem uma quantidade ali dentro que está me dando já 27, né? Sempre uns isso já está me dando o valor de R$ 27 aqui dentro que eu estou trabalhando. Né? Eu tenho uma margem, um pagamento para ele. Aqui dentro eu tenho nossa engenharia. Agora mais aberta, com vários itens na sua composição, com vários processos e custeios dessa produção. Tá? E as quantidades que eu vou ter. Herda-se isso lá dentro da nossa ficha. Poderia vir aqui, por exemplo, e pegar essa ficha e agora eu quero criar um item novo de pão, mas eu quero adicionar ou subtrair determinado item. Posso fazer essa sugestão. O que acontece muito? Alguns dos nossos clientes têm produtos que são matéria-prima importada, matéria-prima nacional, e querem ver como é que vai se comportar isso dentro do custo. O que vai fazer diferença? Eu não quero. Vou trabalhar isso com a matéria-prima. Ou eu não quero produzir isso. Eu quero fazer qual o meu custo de produção e se eu mandar fora, qual é o meu. É mais barato ou mais caro? São tomadas de decisões difíceis. Né? E esse ambiente que a gente está aqui é justamente para nos proporcionar isso. Aqui da mesma forma, né, são os mesmos elementos. Aqui a gente traz os 3 modelos de custeio para a tela, para a variação de custeio em relação a isso. Né? E a mesma questão em relação à parte de custo. Um saco com X quantidades, mas ele vai querer 100 sacos. Com o pagamento, em 45 dias. Então ele compra o pão, eu tenho que trocar e ele me paga em 45 dias. Então, para um resultado de 3.400, me dá um resultado de 1.000. Excelente resultado aqui dentro. Resultados mais apertados, resultados mais. Esta parte, quando a gente trabalha aqui dentro da área da engenharia de custo, a gente se apropria da parte de materiais e dessa parte de recursos. Tá? Onde a gente vai pegar aqui dentro quanto custa um corte, quanto custa uma usinagem. Aí eu tenho o valor da usinagem, hora homem, e ela variando por período, ao pagamento dessa hora. E qual que eu tenho? Então, eu tenho toda uma tabela regulando isso, para que eu possa fomentar o meu custo de mão de obra lá dentro. Quando o Cigan trabalha por custo real, nós pegamos esse valor aqui dentro que a gente tinha e faz uma comparação com um fechamento, mas esse fechamento, aí ele vai se apoiar no custo estrutural. O custo estrutural, para aqueles que não estão usualmente não estão familiarizados com o nome, é o antigo mapa de custos da contabilidade. Então a gente monta esse mapa de custos, detalha esse mapa de custos e faz essa distribuição das nossas horas, né, sobre aquelas ordens de produção que foram feitas. Tá? Eu tenho uma apropriação já direta em cada movimento, e cada vez que eu fiz uma leitura de uma produção ou a movimentação de um item, pode ser em qualquer momento, uma distribuidora. E isso no comércio também funciona, porque toda vez que eu toco no produto tem um custo de produto. Se eu tiver um custo de reposição de gôndola, eu tenho um custo de movimento daquele produto, porque alguém colocou a mão ali. Não é uma produção, mas é um custo incidido direto sobre aquele produto. Ele era 10 até colocar na gôndola, mas se eu tive que modificar ele de local, alguém mexeu nele, tem um custo incidido. Se eu controlar isso, eu consigo saber qual o custo que teve de operação. Não é somente um rateio padrão que a gente usa, rateio de operação, é tanto, ele morre o rateio. Então, a estratégia de preço, ela dá esse apoio, e depois, ou seja, a gestão de resultado e o custo real para nos orientar como é que as coisas estão andando, como é que eu posso replanejar. Dentro dessa controladoria, essa apropriação ela vem simples, ela vem de uma nota fiscal de entrada, que eu gerei, com uma tributação pré-definida que foi tratada. Eu tenho minha tributação de entrada, se é uma matéria-prima, se é uma embalagem, né, as clássicas que eu tenho aqui dentro.
Então, essa tributação, quando eu faço essa leitura, eu jogo lá para a minha área de controladoria e ela consegue acompanhar isso. Já tenho toda a prévia de impostos sobre aquela nota. Ah, mas a valorização, Marcos, como é que vai ficar a relação entre eu vou querer o médio ponderado? Bom, aí nós estamos olhando muito contabilmente, né? Mais estratégico aqui. Eu posso trabalhar com o meu custo médio ponderado, deu a entrada dessa nota, essa nota movimentou um item em estoque, aqui nosso estoque se encontra aqui. Então, dentro do nosso estoque, nós temos os relatórios, nós temos relatórios que são operacionais. Aqui dentro, deixa eu pegar aqui um legal. Aqui, ficha de movimento não, inventário não, aqui, ó. Painel de inventário. Aqui dentro. Valorização de estoque. Nós temos um painel aqui dentro que vai fazer fechamento de estoque. E ao fazer o fechamento de estoque, ele vai nos detalhar o valor do nosso estoque normal. E isso tem a ver com o que eu estava falando antes. É que lá na estratégia de preço, tem um componente que a gente vai dizer se vai usar o estoque vindo, o valor do estoque daqui, ou da nota, ou agora com uma incidência de muito alta sobre alguns preços de commodities, tipo aço, tipo açúcar, né? Desde que até mesmo polímeros, que varia muito, muito, e esse ele tem um peso muito grande na composição do nosso produto ou da nossa venda. A gente não pode acompanhar o preço que eu comprei, nem o meu médio de estoque. Eu tenho que ter o preço de mercado. Então, existe a possibilidade de fazer o apontamento desse preço lá, para poder fazer esse exercício e ver quanto você vai reajustar na tabela de preço. Mas já ocupando isso, a gente tem aqui, para tirar relatórios de estoque, eu posso chegar aqui dentro e ver a variação do meu estoque e o detalhamento dele. Este detalhamento vai pegar dos custos operacionais que você viu lá dentro, se é uma matéria-prima que eu estou utilizando ou se é um produto final que eu tenho. Ele já consegue contabilizar isso, já fracionando isso para nós e eu podendo tirar aqui uma ficha de movimento de estoque desse item. Aqui dentro saiu, ela está bem simples, né? Mas só para que a gente possa olhar isso. Esses ganchos, a gente sempre fala na SIGAN que para fazer um bom custo, as informações têm que ter uma origem muito boa. A qualidade do dado tem que ser muito bem. Então, no momento que eu tenho um fechamento de estoque, eu tenho uma avaliação boa de estoque, eu tenho uma apuração na área de compras tributária, não somente física, mas a parte tributária e a financeira, que vai impactar, porque eu tenho ali dentro o meu custo financeiro, tá? Isso vai gerar o quê? Um indicador para mim na contabilidade aqui dentro do estoque, que é meu material mercadoria que está entrando aqui dentro a um preço e eu estou olhando esse preço e como ele está se comportando. Okay? A partir disso, eu vou criar essas estratégias. Aqui existem vários cadastros que a gente vai trazer, tipos de custos. Então, vocês podem elencar uma série de custos e qual com custo já determinado ou que ele vinha a partir de uma incidência que vai variar. Como assim, Marcos? Pois é, tem coisas que eu não consigo prever que vai dar 8%. Tá? Talvez eu tenha assim, uma média de valor de frete sobre o peso carregado. Mas eu posso depois, quando eu criar os meus objetivos de venda, onde que eu tenho minha operação de resultado, aí eu vou tratar a operação de resultado, vou ver por operação, ou eu posso ver por uma regra. Ah, peraí, fala mais um pouquinho sobre isso. Quer dizer que tu pode tratar o mesmo frete na mesma cidade para pessoas diferentes, com custos diferentes? Sim. Uma estratégia comercial por cliente diferenciado. Essa é a grande ideia. Nesse saco de gato que a gente tem hoje, a maioria das coisas a gente tenta fazer tudo pela forma simples. Mas isso aí se perde um pouco. Quando a gente começa depois a fazer por exemplo, eu vendi para uma rede do supermercado, eu tenho que avaliar a rede do supermercado. Quando eu for aqui para dentro do meu BI, que eu estava aqui dentro, abri o BI e eu vou pedir uma análise de pedidos por margem. Poderia ter aqui, em vez de uma data, poderia ter o nome de uma empresa aqui dentro e ver qual o comportamento de custo disso. Qual a média de ticket, quando ela incidiu de despesa, quando ela incidiu de receita, o que aconteceu. Para ver se aquilo que foi comprometido entre as empresas, por exemplo, entre o que eu combinei com o meu cliente, está acontecendo. O mercado ele é bem forte em relação a isso. Né?
E para que a gente tenha esse tipo de informação, a gente cria essas regras, e para essas regras acontecerem mais no detalhe, eu consigo criar incidências, que são as particularidades. Ah, mas tu está me dizendo que, então já consigo ver STs fora ST, não. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: Zona Franca de Manaus, eu tenho uma produção e eu estou vendendo para aquela produção, vai ter uma isenção de tributação quase na exportação. Porque lá não agrega tributos naquela região para exportação ou comércio interno. Então tem um tratamento tributário diferente ali dentro. Claro que isso vai olhar a regra tributária, mas eu tenho que olhar isso como estratégia para o meu negócio. Tá? E aqui dentro também, aqui dentro eu posso adicionar prêmios, né? Eu posso adicionar regras que vão acontecer sobre isso. Eu tenho detalhamento. Alguns clientes me perguntam, Marcos, assim, ó, eu sou uma distribuidora, eu estou no estado de Santa Catarina e eu vendo meu produto para todo o Brasil. Só que quando eu vendo eu tenho uma unidade também em Espírito Santo. Só que eu quero saber, se eu vender do Espírito Santo para o Rio de Janeiro ou vender de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, qual é a melhor prática de venda? Os dois têm uma tributação, tem um custo sobre outras incidências que tem ali dentro, né? No Rio de Janeiro e em outros estados, né? Então, como eu vou tratar essas incidências ali dentro? Qual é o melhor preço a ofertar para o meu cliente em relação àquilo e para mim como negócio? Então, eu consigo planejar isso a partir daqui na hora que eu estou compondo o meu preço, lá no meu pedido. Outras questões, eu posso olhar as incidências administrativas, né? Prazo médio por item. Depois eu vou ter uma simbologia também, que eu posso criar alertas, que vão funcionar esses alertas com essa simbologia toda aqui. Eu posso usar isso também para que faça alertas para mim. Para vocês entenderem, a área de custo do Civil, ela se encontra dentro do Civil desde 96. Ela nasceu dentro do Civil. Para nós fazer isso, é natural. Faz parte do DNA da Cigã esse tipo de ação dentro. Formar preços, fazer a gestão, trabalhar em relação. Então, não é a... Também existe detalhes que precisam ser pensados, que nós não tivemos esse insight ainda. Com certeza tem. O mundo é gigante. Coitado daquele que acha que sabe tudo. Tá? A gente tenta trazer a melhor prática concebido aqui dentro para essa área. Tipo, se eu posso controlar hoje as minhas vendas, meus pedidos, por percentual de desconto, que é o clássico. O cara passou do percentual de desconto, avisa eu que sou a pessoa comercial e eu quero liberar para poder ver se posso. Mas depois eu saber se o custo está legal, posso. Política de desconto, motor de promoção, nome que você quiser dar. Você pode trabalhar com regras de alçada. Então eu tenho agentes comerciais vendendo. E aí eu olho para dentro do custo e dentro da minha estrutura e eu tenho um teto de margem que eu posso deixar, não é desconto. Eu posso dar um overprice, eu posso pegar e zerar um item como bonificação. Como isso vai ficar lá no mix de produto que eu vou entregar para ele? Como isso vai dar o resultado depois? Isso vai mexer na comissão do agente comercial? Isso tudo se compõe quando a gente pensa em estratégia de preço na controladoria, aqui. Montado esse cenário, a controladoria trabalhando, eu já posso me dirigir a minhas áreas de negócio, que podem ser simplesmente um pedido que eu tenho normal. Se eu tenho uma loja ou uma distribuidora que eu estou colocando o preço, eu quero ver na hora, eu quero ver a margem que eu estou dando, qual é o desconto, quero saber direito. Tem um CRM, um produto de cauda maior, onde eu tenho que fazer uma precificação maior, uma estrutura maior, onde eu tenho que enxergar o meu produto a uma amortização mais longa, não tão imediata, né? Então, em cima disso, eu posso, aqui já está compondo. Eu vou pegar pelo pedido. Isso aqui é o nosso questão de material, o faturamento e pedidos, né, o nosso comercial, a base de tudo. Em cima disso já tem alguns elementos aqui, ó, podemos olhar esse aqui, que é a análise de faturamento por margem. Já tem relatórios prontos que estão dentro do BI, que pertencem ao BI, estão disponíveis no ERP. Isso é uma grande diferença dos demais softwares, tá? Não tem isso no mercado. Até porque quando a gente está no BI,
a criatividade que manda. Que a gente tem acesso às ferramentas do BI sobre o ERP. Diferente de mandar fazer um relatório. Diferente de mandar compor uma tela. Eu tenho a liberdade de desenvolver o que eu quero e gatilhos que eu preciso para isso. Alertas que vão me compor, olha, o custo do teu produto está mais alto, está muito alto na relação da despesa de terceiro. Então, deu ter um momento de internet, peço desculpas para você, deu uma oscilação na minha internet nesse momento aqui, tá? Deixa ele compor a tela aqui dentro. Ok? Só aguardamos um minutinho. Igor, tua mãe não está em casa. Igor, tua mãe não está em casa, tá? Vou pegar aqui dentro, ó. De médio, a margem que vai acontecer, pega aqui um mês, um ano, só para que a gente possa estar analisando eles aqui dentro. Né? Então, os tipos de operação estão aqui, ó. Venda, devolução, bonificação, despesa. Posso levar todos para o outro lado. Qual o valor médio que está me dando de venda? Está me dando a margem. Essa é a margem bruta. Qual é o meu ticket médio? Qual é o meu prazo de vendas? Não. Escolho o período que eu quero, o ano que eu quero. Vou pegar abril deste ano. Eu tenho uma relação de metas. Isso é outra coisa importantíssima que a gente leva. Questão de meta. Né? Então, eu posso ter um cadastro das minhas metas elaboradas, tá? Fazer a manutenção aqui e ter esse mesmo cadastro de metas dentro do meu estratégia de preço, das minhas simulações, meu plano de venda. Ele herda a mesma informação. E isso é legal, porque quando a gente faz meta, não é uma meta comercial, é uma meta global. A gente tem que olhar para a área de suprimentos, a gente tem que olhar para a disponibilidade de produção, a gente tem que olhar para a disponibilidade de armazém, tá? Tem que olhar para uma série de coisas e como é o cenário de venda da minha empresa. Espera aí, falar. Como cenário de venda? Quando a gente define um plano de vendas, a gente configura ele e determina o cenário, período. Tudo é mensal? Não. Tem empresas que podem ser semestrais, tem empresas que podem ser semanais. Eu tenho um fluxo financeiro violento, um giro alto, e eu tenho outras podem ser quinzenais. Como eu vou acompanhar esse detalhe? Eu também, meu fluxo financeiro vai estar trabalhando em cima disso. E aqui dentro eu posso dizer que é para o representante. O que é TG1, TG2? Para quem não está acostumado com a terminologia SIGAN, TG é tecnologia de grupo, é onde eu consigo agrupar coisas. Eu posso fazer uma chamada de um agrupamento que tem dentro do SIGAN chamado representante, que são representantes de todos os meus canais de venda. Agrupamento, grupo de produtos. E o SKU puro. Cenários. Cenários é uma coisa ultra legal. Cenário é aquela ideia, se eu tenho um trabalho de exportação, eu tenho uma oscilação no meu produto, eu tenho uma sazonalidade nele, e eu quero saber que a partir de tal época, como é que o meu cenário funciona em relação à minha projeção de venda, posso incidir sobre isso. Também posso ter um cenário financeiro direto pelo custo monetário mesmo, então trabalho com a moeda aqui, quanto o dólar, uma variação do dólar numa banda cambial. Opa, temos isso, Cida? E aqui dentro, uma das áreas mais importantes é como esse tipo de plano eu vou montar. Eu posso montar vários tipos de plano do mesmo plano. Uma simulação, simplesmente. Um orçamento, olhando para a área orçamentária, para aquelas empresas que já têm um orçamento mesmo estruturado, quero pegar o que eu vendi o ano passado, eu já tenho pedidos em carteira, eu já tenho uma estrutura montada, eu já tenho compras efetuadas para o próximo ano, mas eu quero fazer o meu orçamento, quero ver uma projeção de incremento para aquele ano, quero colocar um custo inflacionário sobre isso esse ano, então posso trabalhar por MPS, então tenho um plano mestre de produção, onde vai gerar uma carteira de pedidos simuladas para que o CIGAN possa calcular a demanda de compra de matéria-prima para os próximos 6, 12, 14, 16, 24, o tempo que você achar interessante para ter aquele produto, para poder fazer boas compras com valores bons. Né? Então eu defino um tipo de plano.
E eu defino o período e o agrupamento de dias úteis. E eu começo a ter uma visualização de... Posso buscar o meu passado, visualizar o que eu tenho agora. Deixa eu ver se tem uma coisa nesse item aqui, senão eu vou pegar a... Deixa eu pegar mais embaixo aqui. Ó. Aqui está tendo um agrupamento por produto e por item representante, no qual vou ter receita, um resultado esperado, margem de resultado. Ele te dá um cálculo bem eficiente porque você cria a partir de um histórico, uma série histórica. E você cria um incremento disso. Tá? Incremento fracionário, mais 10%, então quero 10% real. Eu vou trabalhar. E isso reflete lá no nosso mundo. Opa, eu estava aqui dentro. Calma aí. O meu faturamento e margem, onde eu estou olhando as minhas metas e meus planos comerciais. Porque aqui fica mais fácil visualizar, o cálculo já vem montado, já vem pronto, depois eu posso utilizar de outras ações. Aqui dentro eu estou abrindo várias tabelas com usuários diferentes, tá? Este aqui, em especial, é o meu usuário. Tá? Aqui eu tenho essa mesma visão já com outro usuário, para vocês entenderem. Aqui dentro estou trabalhando com o usuário supervisor, mas no mesmo conceito, multiplataforma. Então, aqui dentro as margens, por exemplo, elas estão já abertas. Eu consigo pegar Porto Alegre, saber que ela vendeu 4 milhões, São Paulo, Santa Catarina, qual foram os produtos, qual foi a incidência, qual é o tipo de agrupamento, qual é a variação entre receita e despesa. Se vocês não quiserem se utilizar do BI agora, o BI é só para formatar telas. O Sigan traz nativo isso. Nativo. Gestão de resultados. Marcos está me dizendo que o que está lá no BI é uma coisa estruturada, uma coisa bacana, que já posso mexer, posso inventar, posso olhar no meu BI, posso olhar no meu telefone. E a gestão de resultados aqui é, Marcos? Você lembra que eu comentei que esse módulo nasceu em 96, no século passado, e veio evoluindo? A partir de 2010, a gente criou o nosso próprio BI e trouxe todas as informações para dentro. Então aqui, quando a gente tem ranking misto, nós estamos olhando o período, que é o período que a gente está olhando agora. Eu vou dar mais um incremento aqui, eu vou trazer até a data de hoje, 9/5/23. Cenário, efetivos, orçados, não orçados, por margem, por grupo, por produto, não considerando plano de vendas. Só para vocês entenderem como é que nós pensamos em relação a isso. E ele vai fazer isso, vai trazer para nós uma tabela já estruturada, com os grupos de produtos e os itens que mais foram vendidos. Ele trouxe um agrupamento aqui, porque aqui a gente pediu que fosse agrupado. Mas se eu quiser desagrupar, posso vir aqui. Tá? Vou retirar também o item. E eu tenho aqui dentro meus produtos de venda, com as minhas margens. E aqui dentro, como eu estou olhando isso, eu vou pedir uma ordenação. Uma ordenação por percentual de margem. Minha melhor margem é o branco aqui. Não sei o que é, mas deve ser uma falha no meu cadastro aqui dentro. E aqui eu tenho linha de transmissão com 826% negativo. Primeiro já está errado. Mas, se a gente pedir um detalhamento disso, um demonstrativo disso, ele vai olhar que matéria, eu paguei 1.200 e vendi a 135. Vamos olhar, detalhar melhor isso. É uma nota fiscal deste item. Podemos ver a nota. E essa velocidade de saber a informação, onde ela foi vendida, de quem eu vendi, quais são os itens. Se isso aqui for certo, poderia ter aqui não somente um item, mas poderia ter vários itens aqui dentro, como tem realmente. Tá?
com preços diferenciados para cada um. Então, provavelmente, esse valor de pedido, ele foi um valor de preço médio legal. Mas só quando eu bonifiquei ou dei um desconto sobre um item, ele herdou aquele custo, me abriu aquilo. Eu estou olhando não por nota, eu estou olhando por valor, eu não estou olhando por cliente, não... são análises. Isso é bacana, porque eu posso criar alertas sobre esses grandes variações e ou por BI que me alerte isso para que eu tome uma decisão. Olha, vem cá, o pessoal está abusando aqui da questão de bonificação. Não. Tem alguns clientes na área do varejo que usam o Flex. O Flex é um conceito de poupança que eu posso usar para fazer um fechamento, isso aí é herdado das distribuidoras de bebida. Ele é considerado já que é um custo? Não, de repente pode ser um flex, pode ser um valor que o meu fornecedor está colocando para que eu possa vender o produto e que se eu não consigo encostar o meu produto em determinado cliente, eu faço. Então tem várias técnicas que lá na estratégia de preço a gente vai definir isso para fazer esse tipo de situação. Então, para vocês verem o engajamento entre a ferramenta de custeio, de controladoria do CIGAM, até a evolução dela, a relação dela com o próprio back-office, ela é completa. Quando eu pego e olho o meu ponto de equilíbrio e vejo o meu ponto de equilíbrio, aqui dentro do meu ponto de equilíbrio, ele está configurado para ser econômico, tá? Então não é o financeiro que eu estou olhando, já estou fechando a contabilidade nesse caso. Estou olhando o tipo de operação, poderia dizer que quero com devolução, quero com todos os tipos aqui dentro que vão trabalhar. Então, se eu não marquei um, aqui se eu marcar todos, deixar branco, ele aceita tudo, vê se somente por um tipo de custeio, por um calendário que eu vou trabalhar. Esse calendário está reto, mas poderia ser um calendário onde eu tenho apropriação de despesa por vários momentos. E aqui eu estou olhando o meu abril. E aqui, ao mudar a situação lá dentro que eu tive, ele teve uma mudança no ponto. Eu não alcancei meu ponto. Ficou 151 mil. Fiquei abaixo da minha variação esperada. Posso ver o detalhamento. Posso pedir um demonstrativo de resultado ou um demonstrativo de nota. Cliquei errado, desculpa. Então, tive um faturamento de 1.600.000 naquele período, com a variação de custo. Mas não atingiu o ponto por causa que eu tenho uma despesa maior. Então, isso traz assim uma visibilidade da ferramenta em relação a isso. E outra coisa, não é só aqui que a gente tem um ponto. A gente tem ele aqui, ó. Ponto de equilíbrio está aqui, ó. Análise do nosso ponto de equilíbrio. Imagina você ter isso tablet, com as mesmas informações que eu tenho. Bom, deu 16h10, a gente costuma normalmente ter 1 hora de trabalho para apresentar para vocês. Sei que tem muita coisa para a gente trazer em cima disso, né? Então, são acompanhamentos onde que a gente vai ter aí dentro como trazer essa informação, como buscar essa informação para dentro, como agilizar essa agilidade, né? E trazer resultados para vocês de várias maneiras em relação a isso. Hoje, eu me sinto confortável em dizer que é um sistema de custos de controladoria da CIGAM, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil. Porque ele tem uma qualidade na entrega muito bom. Muito boa. E isso, para quem está fazendo a análise do que acontece e a projeção de futuro, é ferramenta fundamental para os dias de hoje. Você pode hoje fazer uma compra de uma matéria-prima sabendo qual o valor que está sendo dado, se você está comprando aquela matéria-prima ou aquele produto de reposição, e já calcular o custo, qual é o preço que eu posso colocar ele na venda, ou quanto ele vai incidir sobre o meu produto final. Quanto isso vale? Se eu for fabricar no Brasil, na Zona Franca, ou no meu vizinho do lado, que é o Paraguai, ou na Ásia, se você quiser comprar. Quanto vale isso? Quando o oceano é muito largo, tem livros que falam sobre custos, né? Eu tenho uma margem muito grande, tudo bem. Mas a gente sabe que cuidar de custos é a vida toda. Então, e atrelado a toda a parte de
de folha mais contabilidade, aí nós entramos no custo real, e aí o mundo fica muito mais bonito para se olhar. Vou só finalizar com essa tela aqui que vai trazer para vocês a questão do custo real. Eu vou abrir outro BI porque é uma base diferente, tá? Que está fechado contabilidade. Então, peço só para vocês entenderem. Está pronto no Cigan, nada disso vocês pagam. Vocês compram o Cigan, já tem isso disponível. O que tem é fazer a parte da consultoria, que é a parte do entendimento dos seus fluxos aí dentro. Vamos pegar aqui dentro uma coisa assim, ó, tipo isso aqui. Custo padrão e realizado. Vou falar em produção, tá? Depois eu vou trocar aqui para quem pegar aqui uma data, porque aqui eu não tenho na minha data ano agora, eu vou ter que descer alguns anos aí onde eu tenho fechado, pegar o 19. Tá? Então, essa empresa modelo aqui dentro, ela trabalha com alguns acessórios aqui dentro, grandes grupos, e ela tem uma produção feita dentro desse mês, onde ela tinha um custo padrão, e esse já foi fechado, tem o custo realizado, tem a variação de custo, e eu tenho aqui dentro o percentual dessa variação que teve entre o previsto, entre o que foi realizado e o que foi previsto dessa variação. Então, alguns problemas aqui dentro aconteceram em alguns determinados grupos, posso especificar aqui dentro de bicicleta. Todos esses aqui são itens que eu produzi, produtos para essa bicicleta, que aqui embaixo eu vou dizer qual foi, por que ele deu esse custo, e aonde estourou esse custo. Tanto no processo fabril quanto na mão de obra. Se eu der mais um clique aqui, eu vou para a OP que fez essa produção. E aqui, se eu clicar aqui, eu analiso a OP de produção. Como é um problema de matéria-prima mais processo interno, eu tenho que achar qual é que foi o erro que aconteceu nesse processo aqui dentro. Aí o objetivo é analisar a própria OP. Dentro do Cigan, eu estou abrindo agora só o painel, eu acesso a OP aqui dentro, eu já verifico ela. Outro também interessante para isso, que a gente pode olhar aqui rápido, só para que vocês possam olhar. Aqui nós temos análise de processo de custo 2. Qual é essa análise de processo de custo 2? Onde a gente olha esses três fatores aqui dentro. Gastos gerais de fabricação, mão de obra indireta e mão de obra direta. Então eu posso ter uma determinada área, um departamento dentro. Eu posso avaliar se eu tenho equipamentos, o total de horas trabalhadas, a média mensal, o total em valor daquele dia, quanto foi ter, qual é o meu custo hora que eu tive por aquele trabalho. Como isso aconteceu e qual foi a variação entre o custo médio e as horas trabalhadas. Aqui dentro, qual foi a incidência nesse período, aqui dentro, de mão de obra direta e indireta. Acontecendo isso de uma forma prática para vocês. Tá? Nossos consultores estão aptos a apresentar e baixar para vocês. Sempre é importante a gente ter esse entendimento. Então, a gente monta a estrutura. Nós temos o nosso cadastro de material, nós temos as estruturas dentro do Cigan, as nossas regras fiscais, nossa política de preço, de compra, de pagamento, de investimento, políticas. E depois, em cima dessas políticas que estão lá na estratégia de preço, no módulo de controladoria, na área de controladoria, nós vamos trazer isso para uma visão. Deixa eu só. Trazendo essas informações aqui dentro para uma visão mais de gestão e até mesmo operacional.